Muito boa noite a todos. Boa noite. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez. Quero agradecer o convite pela oportunidade de conversarmos um pouco sobre as ideias, o pensamento e sobre as obras do mestre Allan Kardec. Quero pedir as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso a nós, espíritos encarnados, e a todos os nossos irmãos desencarnados aqui presentes. E eu vou ser fiel ao meu método. Humildemente, eu vou dar voz ao texto kardeciano, em especial nesse título que vocês podem observar: Orgulho e Humildade. As causas, os efeitos e os meios. E é obviamente impossível nós nos aprofundarmos neste tema, nestes textos de Kardec, nesses minutos que nós iremos aqui conversar. Por isso, deixamos aqui para vocês as referências de onde nós extraímos essa nossa conversa, essas nossas reflexões. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, onde vai falar das bem-aventuranças dos pobres espíritos, e também na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec fala sobre a perfeição moral, que está lá no capítulo 12. Quando nós falamos de orgulho e egoísmo, e no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez essa pergunta, de número 785, qual que é o maior obstáculo para o progresso moral da humanidade? O que é que nos limita de progredir moralmente? E os espíritos vão responder de forma categórica: é o orgulho e o egoísmo. Essas duas chagas que tanto atrapalham, que tanto limitam o progresso da humanidade. Por que isso acontece? Essas duas enfermidades, elas vão destruindo aos poucos a nossa imunidade espiritual. Elas vão, de certa maneira, prejudicando toda a nossa vitalidade fluídica. Vai impedindo assim que nós possamos desenvolver as nossas virtudes. Por isso que as misérias humanas, elas decorrem, elas provêm dessas imperfeições, desses dois vícios, do orgulho e do egoísmo. Quando fala de misérias humanas, o que isso significa? Do que os espíritos superiores estão falando que são as nossas misérias humanas? Não só as nossas misérias materiais, mas são nossas misérias emocionais, as nossas misérias comportamentais, as nossas misérias sentimentais. Então, não dá para falar do orgulho sem falar do egoísmo, porque uma deriva da outra. Existe aí uma questão de simbiose. Parece que uma vai alimentando a outra, de acordo com as nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Então, orgulho e egoísmo são essas chagas que estão diretamente relacionadas com uma lei, com a lei de conservação. Ora, nós sabemos, todos nós temos por instinto a lei de conservação. A humanidade sofre muito com o medo da morte. É um sofrimento que nos aterroriza. E esse sentimento é totalmente natural, em virtude da lei de conservação. Nós estamos submetidos a ela. Mas nós temos também
que pensar, que estimular a nossa saúde espiritual através das nossas virtudes. A humanidade, de alguma forma, nós sabemos que após a morte do corpo físico, após a morte desse corpo, que certamente ele vai se destruir, ele vai desintegrar, e as doenças que estabelecem no nosso corpo, elas vão morrer também. As artroses, bico de papagaio, a hipertensão, essas dores que nos acometem o nosso corpo físico, as questões de colesterol. Se o nosso corpo morre, essas doenças também morrem. Por isso que a recomendação é de trabalharmos a nossa saúde espiritual. Que é importante essas questões para que nós não podemos levar aquilo que nós conquistamos aqui na terra. O nosso espírito levará para onde quer que nós estejamos, para onde quer que nós vamos, as nossas conquistas, sejam elas conquistas boas ou sejam elas conquistas não tão boas. Por isso que esse assunto, quando fala em orgulho, em egoísmo, quando falamos em virtudes, é muito importante destacarmos esse antagonismo que existe entre essas duas coisas. Porque se o corpo físico deixa tudo para trás dessas doenças, dessas enfermidades, o corpo espiritual não. O corpo espiritual levará. Então perceba a importância de nós já nessa encarnação começarmos a nos desfazer dessas impurezas. Porque senão as angústias, os rancores, as emoções negativas, nós levaremos conosco. Então, a maior causa da infelicidade humana são essas duas imperfeições, esses dois vícios, o orgulho e o egoísmo. E Santo Agostinho vai nos dizer que orgulho e egoísmo são as fontes de todos os vícios. E isso é muito importante. Por que é muito importante sabermos que orgulho e egoísmo são as fontes de todos os vícios? Porque quando nós pegamos qualquer imperfeição, uma inveja, um ciúmes, um rancor, quando nós fazemos um detalhamento, um estudo aprofundado de qualquer imperfeição, nós iremos encontrar lá na sua raiz orgulho e egoísmo. Ora, então nós sabemos aonde que nós devemos combater essas nossas doenças espirituais. A causa de tudo está relacionada ao orgulho e ao egoísmo. A doutrina dos Espíritos, em muitos dos seus textos, fala sobre essa questão de combater o orgulho e o egoísmo. E Kardec, na questão 909 do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta interessante para os espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Uma das questões que eu tenho observado muito nessas perguntas que Kardec fez aos espíritos é a colocação das palavras. E perceba que Kardec não quer saber se poderia alguma vez um espírito encarnado vencer as suas más inclinações.
Não, Kardec vai direto, ele vai lá na profundidade, ele vai querer saber, poderia sempre o espírito combater as suas más inclinações? E a resposta dos espíritos, sim, poderia, mas o que lhe falta, aliás, mas fazendo esforços bastante insignificantes. Ou seja, então, os nossos esforços pequeninos, nessas questões pequenas, nós poderemos combater essas más inclinações. Nós já podemos enfrentar o orgulho e o egoísmo face a face. É um passo de cada vez. Basta nós fazermos esse pequeno esforço insignificante para começarmos a combater essas imperfeições. E Kardec complementa, aliás, os espíritos complementam essa resposta dizendo, o que lhe falta é a vontade. Então falta um pouco da nossa vontade de fazer esforços insignificantes para podermos combater as questões que tanto nos prejudicam o nosso progresso moral. Porque o orgulho, ele se assenta na importância que nós damos à personalidade, aquilo que nós somos. Eu sou conhecedor, eu tenho muitos títulos, eu tenho uma fortuna imensa. E muitas vezes estas questões levam o ser humano ao orgulho, à vaidade, a importância que ele dá a essa personalidade. Eu sou um médium e eu só recebo mensagens de espíritos importantes. Então, a gravidade disso é o desenvolvimento dessas imperfeições, da vaidade principalmente. O orgulho julga que em si só há dignidade. Só eu sei fazer o certo, os outros não. Então perceba essa questão que vai impulsionando o desenvolvimento dessas imperfeições e tanto nos atrapalham. Kardec também pergunta qual é o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea. Perceba que nessa pergunta de Kardec também ele quer saber o meio mais eficiente para combater essas questões do predomínio da natureza corpórea, daquilo que nos arrasta à nossa primitividade, ao nosso apego às questões materiais. Qual que é o meio mais eficiente? Praticar a abnegação. É o altruísmo. De muitas vezes, deixar de nos fazer o bem para fazer o bem para o próximo. De ser uma pessoa boa, verdadeiramente falando. Porque Deus criou os homens, os espíritos, de uma maneira simples e ignorante. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, como está lá no livro dos Espíritos. Então Deus não criou o orgulho, não criou o egoísmo, mas o homem, pela lei do livre-arbítrio, ele pôde escolher aquilo que ele faz. E aí, a causa do orgulho, então, está na crença daquele homem que se diz superior a tudo. E muitas vezes ele é incrédulo. Ele não acredita que existe algo superior que comanda todos no universo. Porque eu sou o mais inteligente, eu possuo mais riquezas, mas verdadeiramente é uma pessoa miserável, virtuosamente falando. E qual que é o meio, então, de destruir essa questão do orgulho? Olha, nós vemos um meio eficiente, o mais eficiente,
E agora Kardec pergunta como que nós podemos destruir a questão do orgulho e do egoísmo. Obviamente, se o homem se acha poderoso, aquele que é orgulhoso, que é egoísta, poderoso a tudo, aquele que se acha superior, que não crê que existe algo que comanda as questões do universo, então a crença em Deus, nos seus atributos, na sua bondade, na sua onipotência, na sua infinita misericórdia, essa fé, né, que Deus é bom, que Deus é justo, é desenvolvendo essa fé que nós iremos aos poucos destruir essas duas enfermidades que tanto nos impedem de progredir moralmente. E como a doutrina dos Espíritos nos trazem, né, a crença na vida futura. Hoje todos nós espíritas sabemos que estamos aqui só de passagem, que esse é uma fase que nós estamos vivenciando a experiência humana no mundo corpóreo, mas que a nossa verdadeira vida é a vida do Espírito, é a vida livre, né, desse encarceramento que o corpo físico nos dá. Então, é muito difícil, sim, destruir, né, o orgulho, o egoísmo, exatamente por essa questão do apego exagerado, dessa influência que a matéria ataca de maneira forte o nosso espírito. Agora, quando a vida moral ela for predominantemente sobre a vida material, é o que o Evangelho nos fala, né? Dê mais valor às questões espirituais do que às questões materiais. Porque quando nós falamos, quando nós desencarnarmos, tudo irá ficar aqui. Nós sabemos que nós não levaremos nada que existe de matéria neste planeta, mas nós levaremos as nossas conquistas, tudo aquilo que nós conquistamos espiritualmente falando, todas aquelas decepções que nós tivemos com pessoas e que de alguma forma nós conseguimos estabelecer um sentimento de perdão, é isso que nós levaremos. E é interessante uma das frases que o texto nos fala, que quanto mais a criatura tenha sofrido por efeito do orgulho, mais ela sentirá a necessidade de combatê-lo. E isso acontece muitas vezes, em várias encarnações. O espírito vem num processo que ele é orgulhoso, ele é egoísta, mas chega um momento que existe o despertamento, porque ele não pode ser feliz sozinho, ele precisa da felicidade dos outros para ele poder ser feliz também. Então, muitas vezes, o orgulhoso, ele precisa, ele sente essa necessidade de combater esse orgulho. De que forma? Passando, de uma pessoa que é orgulhosa e ele ter esse contato, esse convívio com essa pessoa. Quando nós falamos agora do outro lado, da outra parte, da outra extremidade, como nós dissemos, orgulho está numa direção do caminho, humildade, caridade é no outro. E quanto mais nós caminhamos para a humildade, para a caridade, para o amor, nós nos aproximamos da felicidade. E quando mais nós nos afastamos e pegamos essa estrada do orgulho e do egoísmo, a infelicidade cada vez mais nos prejudica, nos afasta de Deus. E Santo Agostinho fala sobre a caridade. Caridade e o amor são as fontes de todas as virtudes. Ora, não sei se você percebeu, mas é o contrário do orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo são as fontes de todos os vícios.
Caridade, amor, humildade, fraternidade são as fontes de todas as virtudes. Como nós dissemos, então combater orgulho e egoísmo na sua raiz, na sua fonte, com que remédio? Com amor, com caridade. E a humildade está diretamente ligada a essa questão da caridade. Porque não existe alguém que faça caridade sem ser humilde. Não há alguém que disponha a doar o amor sem ser humilde. Então você percebe que as caridades, as virtudes, elas estão todas elas interligadas, uma depende da outra. Assim como a justiça é a caridade primeira, porque não há justiça, não há caridade sem justiça, não há amor sem justiça, não há humildade sem justiça, não há solidariedade sem justiça. Então Jesus nos deu esse atalho para que a gente possa buscar amor e caridade, e você enfrenta diretamente o orgulho e o egoísmo. Propriamente falando sobre humildade, humildade é uma palavra que vem do latim, que significa humus. Humus, que quer dizer filhos da terra. E a virtude da humildade, ela é caracterizada pela consciência das próprias fraquezas e das próprias limitações. Olha, eu tenho essa consciência, eu tenho o bom senso, que tal situação eu não consigo fazer, eu não consigo entender, mas não é pela nossa ignorância, não é daquilo que nós somos, mas sim ao contrário, do conhecimento ou do reconhecimento de nós mesmos. Isso o que significa? É você se conhecer, é você ser capaz daquilo que você pode fazer. Isso é humildade. Muitas vezes a humildade tem uma dupla interpretação, Às vezes nós costumamos falar, aquela pessoa humilde que mora lá no interior tal, Mas aqui humildade é na questão da virtude, porque a pessoa pode ter muitas posses, muitos bens, ser letrado, mas é uma pessoa humilde, é uma pessoa que sabe respeitar o próximo, que sabe tratar bem o próximo, independente daquilo que ela é. E a humildade, ela tempera e freia os ânimos, a fim de não elevar-se de maneira exagerada. Então, é a consciência, é o bom senso que nós temos de até certo limite, até certo ponto, nós podemos ir. A humildade, ela está vinculada direta ao amor e à verdade, e a ela se submete. É a virtude do homem que tem a certeza de que ele não é Deus, como nós falamos. O orgulhoso não, ele acha que ele é Deus, ele acha que ele pode tudo, não crê em algo que comanda tudo isso. Na humildade não, na humildade ele tem a certeza que ele não é um Deus, que ele é igual, e na verdade nós somos todos iguais, todos nós somos filhos de Deus, independente das religiões, das raças, todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. E a humildade, achei muito interessante essa frase do texto, que a humildade é uma virtude humilde, que até ela duvida que seja uma virtude. Olha, a humildade mostrando que a humildade existe inserida dentro dessa virtude. A humildade fala também sobre essa questão da pré-existência da alma, de saber reconhecer e entender aquilo que nós fomos em situações passadas. De que forma? Entendendo aquilo que nós somos hoje.
Você muitas vezes compreende o presente avaliando o futuro, analisando o passado, aliás. O passado mostra muita coisa do nosso presente. E também, dessa lei que é a reencarnação. Por que nós reencarnamos aqui no planeta Terra, num planeta de provas e expiações? Ter a humildade de entender em que grau evolutivo que nós nos encaixamos na escala espírita, de espíritos imperfeitos, de bons espíritos ou de espíritos puros ou perfeitos. É ter a humildade desse entendimento, porque a partir desse entendimento nós podemos ter muitas respostas daquilo que nós somos, das nossas situações que vivenciamos na nossa família, com os amigos e entre outras coisas. Fala também do princípio da igualdade, Ser humilde é igual a todos, independente de qual posição nós nos ocupamos, E mostra bem o princípio de justiça. E a fé é o elemento essencial de todo o progresso. Então, a confiança, a fé, a determinação, certamente nos leva a um progresso. Aí a gente fala um pouquinho sobre essas reflexões, de coisas do nosso dia a dia mesmo, daquilo que a gente pode pensar um pouco mais, de causas, de efeitos, de situações que, com o mínimo esforço, a gente pode melhorar muita coisa. Então, eu convido vocês para a gente pensar um pouquinho sobre essa primeira fase, de não esperar a vontade chegar. Foi como aquela questão que Kardec fez aos espíritos, se nós poderíamos sempre, com os nossos esforços, mudar alguma situação, combater as nossas más inclinações. Então, é da vontade. Se eu for esperar a minha vontade para fazer uma atividade física, não vai dar. A vontade tem que ser agora, é o desejo. O nosso corpo, e principalmente o nosso cérebro, é muito preguiçoso. É muito mais gostoso eu ficar no clube, na piscina, do que sair para fazer uma atividade física. É muito mais gostoso, prazeroso ficar no sofá da minha casa assistindo uma novela, um filme ou alguma coisa que não agrega muito, do que eu sentar na escrivaninha, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, e estudar um texto sobre humildade, sobre como que pensava Santo Agostinho referente à humildade, refletir sobre aquele texto. Então, o nosso cérebro, ele conduz sempre para a questão mais fácil, que não requer muito esforço. E isso está muito ligado a essa lei de conservação. Conserva os esforços. Então, o combate de não esperar a vontade chegar. Parta, dê o primeiro passo. Que é muito interessante, depois de algum tempo, o nosso corpo ele vai se habituando. E quando não fazemos, sente até falta. É importante nós sabermos reconhecer os gatilhos dos nossos hábitos. O que isso quer dizer, reconhecer os gatilhos? É o que dispara. O que dispara a minha língua a falar uma fofoca? O que dispara o meu pensamento em fazer um julgamento de tal pessoa? Ora, se você quer tratar a doença, você tem que eliminar a causa. Então, é disso que essa frase fala, de você reconhecer o que dispara você a maldizer alguma coisa. Então, pense nisso. No momento que surgir um pensamento negativo, o que está disparando? Qual é o gatilho que disparou você fazer tal coisa ou pensar em tal situação? Atrair
coisas negativas para o teu espírito. Autoengano. Muitas pessoas são assim, principalmente os orgulhosos, né? Os egoístas. Olham no espelho e acham, né, que é uma outra pessoa. É um gato aqui, olha no espelho e acha que é um leão, mas na verdade é um gatinho. Isso é um autoengano. Nós precisamos parar de nos autoenganarmos. Eu faço uma pergunta para vocês. O que é mais fácil, você mudar uma crença ou um comportamento? Obviamente, muitos vão dizer que é mais fácil mudar um comportamento, mas não é bem assim. Se eu tenho uma necessidade de fazer uma dieta, porque estou com uma condição acima do peso, o médico me recomendou que eu faça uma dieta, é mais fácil você ir agora para a tua casa e no jantar fazer uma dieta restritiva de carboidratos, ou esperar que você vai começar a fazer, ou crer que você vai começar a fazer na segunda-feira essa dieta? Então pense por aí. O que é mais fácil mudar? Porque muitas vezes, quando chegar na segunda-feira, eu já esqueci desse compromisso, dessa crença. E muitas vezes a gente muda com muita facilidade as coisas que são importantes para nós mesmos. Os efeitos, de assumir a responsabilidade daquilo. Precisamos assumir a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, cada um de nós. Espíritos encarnados, assumimos um compromisso, quando estávamos no mundo espiritual, que ao vir aqui nesse mundo nós temos uma lista de compromissos, de objetivos que nós iremos traçar. Temos que assumir esses compromissos. E não muitas vezes o que a gente percebe por aí, por questões do nosso orgulho, por questões do egoísmo, culpar até os outros pela nossa responsabilidade. Mas é claro que eu estou assim dessa maneira, fora de forma. Lá em casa a minha mulher sempre coloca comida. Mas a responsabilidade é sua, a dieta é sua. Então não aceite essa questão, assuma a responsabilidade. Um dia desses me aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste. Eu não percebi na hora, ou estava com uma certa pressa, e coloquei o meu carro numa vaga especial. E foi chamado a atenção por isso. Talvez eu seja até multado por isso. Mas eu vou discutir? Eu vou falar, mas foi só 5 minutos? Eu vou assumir a responsabilidade. Uma coisa simples, mas eu tenho que assumir essa responsabilidade, porque as minhas responsabilidades daqui a um tempo vão ser muito maiores. E esses erros pequenos, eu tenho que cortá-los agora. É assim que a gente vai melhorando. Uma coisa dos nossos dias atuais, hoje as pessoas não têm mais foco. Foco vem da ótica, você precisa ter foco naquilo que você está fazendo. E o que é ter foco para você? Olha, uma definição que nós encontramos é que foco é dizer não às outras coisas. Eu estou com foco aqui em falar sobre o Evangelho, ou em falar sobre o Livro dos Espíritos, e o foco é falar sobre humildade e orgulho. Nós não vamos falar sobre outras questões.
Isso é foco. Então eu estou dizendo não para todas as outras coisas. Em função, né, da vida moderna, dos meios de comunicação, principalmente a internet, nós estamos perdendo muito foco. Eu almoço todos os dias em vários restaurantes, porque eu faço um trabalho externo, né? E a minha hora do almoço é sagrada. Eu não atendo celular, eu não mexo no celular, eu não faço mais nada. O meu negócio é o meu almoço, é agradecer por aquele momento. É sentir o prazer daquelas boas energias para esse corpo aqui. E procuro manter o foco. Mas eu olho também as pessoas. Muitas pessoas, né, o casal, o namorado, ou o marido, ou a esposa, cada um com o seu celular. Né? Poxa, podia ter esse foco de conversar ali, aproveitar esses momentos, né, de uma boa conversa. Mesmo quando nós estamos nas nossas casas, nas famílias, né, nesse momento de reunião, cada um está com o seu celular, não tem mais foco da interação humana. E aí eu fico me perguntando, será o que vai acontecer daqui a 50, daqui a 100 anos, se isso continuar assim? As pessoas não se relacionando mais fisicamente. Então, é uma questão preocupante. Tomar as decisões com sabedoria. E muitas vezes nós nos deparamos aqui, nessa situação. Eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? É muito importante você tomar as suas decisões com sabedoria. E olha, eu vou falar uma coisa, decisão implica sempre numa questão de perda. Olha que interessante, né? Porque se nós estamos aqui, ou o nosso amigo internauta lá na frente do seu computador, ele está deixando de fazer uma outra coisa, que poderia ser bem mais prazerosa. Então, toda decisão implica numa perda. Pense sobre isso. Por isso que é importante tomarmos as decisões com sabedoria, com consciência. Medo de pedir ajuda é orgulho. Ora, medo de pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda para ele? Jamais. Jamais eu vou me rebaixar em pedir ajuda para aquele que eu acho que ele sabe menos do que eu. Isso é orgulho. E tem uma coisa pior ainda do que medo, sabe o que é? É vergonha de pedir ajuda. Isso é egoísmo, juntando os dois, né? Então, não tenha medo de pedir ajuda. Todos nós estamos aqui para ajudar e para sermos ajudados. Por isso que nós estamos vivendo em sociedade. A lei de sociedade nos remete a essa questão, né, de nós podermos ajudar e também sermos ajudados. É esse o mandamento do Cristo. Falando sobre meios, né? Achar que já conhece tudo. Uma coisa que quando eu comecei, e nós falamos sobre isso antes de conversar com vocês, sobre o estudo da doutrina espírita. Já há algum tempo nós nos dedicamos a estudar, a entender, né? Mas nós ainda temos muita dificuldade em algumas reflexões, não conseguimos ainda, né, fazer uma ligação, né, de uma ideia, de um pensamento, porque nos falta conhecimento. E ora que já foram alguns anos. Então, por isso que eu me coloco sempre numa condição de aprendiz. Independente de qualquer pessoa que nós estejamos conversando, nós sempre aprendemos, independente da nossa idade. Somos eternamente jovens, somos espíritos jovens. Medo de dizer adeus. Ora, é esse apego exagerado. Eu não posso ter medo de dizer adeus. As questões emocionais, sentimentais, as questões materiais,
as questões de relacionamento. Se eu creio em Deus, na sua bondade, na sua justiça, se algo aconteceu, é porque era para acontecer. Não existe o acaso. Então não tenha medo de dizer adeus. A mentalidade fixa também, travar as nossas ideias, achar que já sabe de tudo. Não, o meu gênio é assim mesmo, eu sou turrão, eu sou teimoso, eu já tenho tantos anos de vida e não vou mudar. Não é bem assim. O Espírito é eterno. O Espírito não pode ter uma mentalidade fixa. Buscamos sempre o conhecimento, o aprendizado, para que possamos desenvolver a humildade e as virtudes que estão ligadas a ela. E pedir sempre a Deus essa virtude tão importante nos dias atuais, a coragem. A coragem de enfrentar situações adversas, como nós vimos nos dias passados, de procurar ter um entendimento, a coragem de você se recolher e pensar nessas pessoas com amor, de emitir amor para essas pessoas. É essa coragem que nós pedimos a Deus. E para que a gente possa concluir então essa nossa conversa, esse pequeno texto fala sobre essa questão do império, das ideias e dos mandamentos, de uma fé racional. Essa fé que a doutrina espírita nos fala, de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O progresso moral que nós vamos adquirindo, certamente ele vai limpando essas estradas de orgulho, de egoísmo, das outras imperfeições, e a gente vai caminhar por destinos que foram prometidos para nós aqui na Terra, enquanto não chega a hora de partirmos para a nossa verdadeira vida futura, que é o céu. Eu quero agradecer muito a oportunidade, que possamos refletir um pouco sobre essas questões de orgulho, de egoísmo, mas principalmente, buscarmos a humildade nas nossas pequenas ações dos nossos dias. Muito obrigado. E aqui estão as referências do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e quero dar um destaque também onde nós estudamos as obras de Allan Kardec, nesse Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, IDEAC, que tem essas plataformas aqui que nos ajudam bastante a pesquisa sobre as obras de Kardec, as informações, e os vídeos de muitas palestras sobre aquilo que a gente procura aprender. Fica aqui a sugestão e o convite para se aprofundar um pouco mais sobre os textos das obras de Allan Kardec. Muito obrigado a todos e até uma